Começou. Boa noite. Desculpa o atraso, eu tava tentando conversar com o Trump, tentando convencer ele a vir pra cá. Não, brincadeira, não ia vir, não. Boa noite, professor André, boa noite, professor. Boa noite a todos. Tá bom? E aí, hoje, terça-feira, um horário aí diferente, um dia diferente da live de hoje, por conta da data que é o 11 de setembro. E aí, o 11 de setembro, curiosamente, o 11 de setembro de 2001, ele aconteceu também numa terça-feira. Isso. E aí, você teve, na verdade, dois outros anos que também caiu em uma terça-feira, salvo engano, foi 2007 e 2012. E agora, 2018, mais uma vez, a data de 11 de setembro acontecendo em uma terça-feira. E aquele 11 de setembro lá de 2001, para alguns estudiosos geopolíticos do mundo, eles consideram que teria sido a inauguração do século XXI, o início definitivo de uma nova ordem mundial, ou de uma novíssima ordem mundial, ou como alguns gostam, a chamada Era do Terror, a ordem do terror, a partir do 11 de setembro. Mas professor, mestre, doutor André, Diga, doutor. por que o 11 de setembro botar tanto terror no mundo? 11 de setembro. O que foi essa ideia do 11 de setembro? Porque a imagem aqui emblemática são as duas torres, as torres gêmeas, seria um coração econômico dessa América, dos Estados Unidos. Por que o 11 de setembro colocar tanto pânico no mundo a partir de 2001? A partir de 2001, por exemplo, no 11 de setembro, nós temos assim, desdobramentos macros, né, dentro da perspectiva religiosa, econômica, cultural. Os impactos são muito fortes. Esse 11 de setembro traz à baila, né, conceitos que são muito famosos hoje, mas que só a partir de 2001 começaram a fazer realmente pleito, né, como, por exemplo, fundamentalismo, definitivamente entrou dentro do jargão filosófico, religioso, sociológico, geográfico e histórico do mundo, por assim dizer. E isso, claro, identificado ao Islã, que já tinha um ranço fundamentalista, mas nunca tinha adentrado ao coração da América, a um símbolo tão forte do capitalismo. Então suscitou esse tema dentro do mundo ocidental. E aí, associado a esse fundamentalismo, eu tenho o terror. Tá? O terrorismo, por exemplo, que é uma coisa que muitos filósofos trabalham. Você quer saber mais informações? Procure a Hannah Arendt. Ela fala muito sobre o medo, o terror gerado e como esse terror ele se desenvolve a partir desses acontecimentos, desses desdobramentos que ela vai buscar ali desde o nazismo e chega até outras estruturas mais, professor Rodrigo. Bom, perfeito. Tanto que quando a gente começa esse período aí do 11 de setembro, essa questão da ordem do terror, a gente tem que lembrar o quê, mestre Elvis? Que quando a gente termina o período da Guerra Fria, começa a nova ordem mundial na década de 90, você vai ter como vencedor dessa Guerra Fria Estados Unidos. Durante a Guerra Fria era a disputa política ideológica da bipolaridade Estados Unidos e União Soviética. Então a gente pode considerar que os Estados Unidos vence essa Guerra Fria, e mais do que isso, o modelo capitalista vence a Guerra Fria. Vence a Guerra Fria. Não é isso? Então, quando você tem o 11 de setembro, que está sendo atacado, muito mais do que os Estados Unidos, está sendo atacado o modelo capitalista. O modelo vencedor da Guerra Fria está sendo atacado. Então, isso é um dos motivos que faz com que todo mundo assista aquilo com medo, com terror. Se a grande potência econômica vencedora da Guerra Fria, se a principal potência militar é atacada, então qualquer parte do planeta também pode ser. E uma coisa importante também, Rodrigo, lembrou de forma brilhante, foi a primeira vez que o mundo viu os Estados Unidos cair, infelizmente, porque muitas pessoas morreram, mais de 3 mil pessoas morreram no atentado às Torres Gêmeas naquele dia, mas cair de joelhos. Um grande, poderoso império se dobrou momentaneamente, né? E nunca se pensou que o coração da América, como eles se chamam, o próprio território americano, olha, na Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos não teve seu território afetado, na Primeira Guerra Mundial teve seu território afetado, na Guerra do Vietnã, que eles perderam, mesmo não aceitando, eles não tiveram seu território afetado, mas com esse foi a primeira vez. Então, isso melindrou.
Agora, pessoal, uma coisa que a gente quer entrar em detalhes que possam ajudar ainda mais vocês em uma redação, uma dissertação. A gente tem que falar dos desdobramentos. Mas veja, os desdobramentos do 11 de setembro, eles talvez tenham sido ainda mais terríveis do que o próprio 11 de setembro. Não sendo insensível, a gente está aqui trabalhando de uma forma bem científica, né? Porque muita gente morreu, mas está sendo insensível, 3.000 pessoas. Meus amores, turma, muita gente vai morrer depois do atentado das Torres Gêmeas. E para isso que eu estou aqui com meus dois grandes companheiros, para eles me ajudarem nessa missão de mostrar para vocês quais foram os principais desdobramentos do 11 de setembro. Então, quando o Elvis pega e coloca, lógico, brilhantemente, professor, mestre Elvis Jones, coloca, a guerra finalmente, na verdade, chegou dentro do território americano. Porque se você pegar e colocar Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, você não tem conflito dentro da América. Nos Estados Unidos você não tem. Se você botar, por exemplo, o período da Guerra Fria, é conflito indireto. Guerra do Vietnã, a própria crise dos mísseis, que nós chegou a ter a ataque efetivo, a Guerra das Coreias, a invasão ao Afeganistão. Essa guerra não tinha chegado na América ainda, não tinha chegado nos Estados Unidos. Então, quando você tem um 11 de setembro, você tem o coração econômico, o coração militar, o vencedor da Guerra Fria, o grande exemplo do capitalismo sendo atacado. E aí, quando ele é atacado, o mundo diz, espera aí, se os Estados Unidos é atacado, então ninguém está mais seguro no mundo. E essa é uma sensação importante que o mestre Rodrigo, como sempre, muito brilhante, citou, a sensação de insegurança. Tá? A sensação de insegurança agora é total, porque o maior império do mundo é conhecido militarmente, né? Falar em militar, o CFO daqui da Coama já começou, viu? Só fazendo aí o ano, viu? Tamo aí, CFO Coama, viu? Estamos aqui, mestre Sena está ali, nós estamos falando de militarismo, entendeu? O CFO Coama começou, então... Nosso coordenador, supervisor geral, unidade da Coama, está vindo ali, ó, Sena, falando aqui. Sena Neto, mas... É o chefe! Nosso chefe. E aí, olha, não está mais seguro, até guerra em território norte-americano. É a grande novidade, né, Elvis? E outra coisa, destacar, pessoal, como é que os Estados Unidos entendem esse ataque? Elvis, claro, pergunta retórica, atentado terrorista. Não, eles entendem como ato de guerra. Um ato de guerra. Ato de guerra. E por isso aí veio fortalecer minha fala inicial, que os desdobramentos ainda foram bem piores do que o próprio ataque. Porque é entendido como um ato de guerra. E a resposta vai ser rápida, muito rápida, ela vai ser imediata. E os dois primeiros episódios, e aí a gente vai bater uma bola sobre isso, primeiro é o Afeganistão, depois é o Iraque. Aí só antes da gente chegar nessa questão do revide ao 11 de setembro, primeiro, quem é que atacou os Estados Unidos? Vamos começar daí. Quem? Vamos começar daí. Os Estados Unidos foi atacado, bacana. 11 de setembro de 2001, inaugura o século XXI, a guerra chega até os Estados Unidos, é um período nova ordem mundial, é um período pós-Guerra Fria, mas vamos lá, vamos tentar traçar aí. Muito obrigado, galera, aí participando em peso, aqui direto, muito comentário. Quem ainda não segue o Humanas na Veia, vai lá onde teu amigo, dá uma cutucada nele, diz, cara, se liga lá no Humanas na Veia, eles estão falando um pouquinho sobre o 11 de setembro, mas muito obrigado para vocês que estão sempre presentes aqui, nos assistindo, nos ouvindo, nos brindando aí com a audiência de vocês. Então vamos lá, quem ataca? Quem é que ataca os Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, ali naquela manhã do 11 de setembro, que parou o mundo, que parou o Brasil, que parou São Luís? Se a gente for contar que cada um lembra com certeza onde estava naquela data. Eu lembro, eu estava no quarto do meu pai corrigindo prova. Professor André. Eu estava chegando em casa, tinha saído do Sintra, estava entrando em casa, o avião estava batendo na segunda torre. E é isso. E aí eu pensei que era um filme de ação. Eu digo, gente, esse filme é bacana. Eu sentei e isso é verdade. Isso é verdade. É filme. Foi a mesma coisa. Eu estava no centro, Deodoro, indo comer na Praça da Alegria, com passe nível 4. Nível 4. Mas vamos lá. Vamos lá. Virou saudosismo. Vai lá, vamos lá. Pessoal, Al-Qaeda é a resposta. Al-Qaeda. Al-Qaeda. E quem é Al-Qaeda? Quem é Al-Qaeda? Cara, André colocou um ponto que a partir do 2001, a partir do 11 de setembro, que todo mundo vai querer saber quem é Al-Qaeda, quem é a religião muçulmana, o que é xiita, o que é sunita, o que é fundamentalismo, o que é talibã. É o 2001
que inaugura essa pesquisa exagerada em cima desses termos. O que é Hezbollah, mas Hezbollah não entra aqui. Não entra aqui, por enquanto. Vamos lá. Al-Qaeda. Pessoal, é o seguinte, ó. Al-Qaeda e Talibã são dois grupos radicais islâmicos, tá? Que acabaram declarando que seria uma jihad, uma guerra santa. Entenda uma coisa, turma. Primeiro, jihad está no Alcorão. A primeira vez que eu li o Alcorão, eu entendi jihad como está escrito lá: o lápis do educador para ensinar a verdadeira fé. Jihad é a riqueza do abastado para pregar o Islã. Mas jihad também é pregar na espada para defender a tua religião. Então, que seria a única verdadeira fé para o Islã, que seria o Islã. Os grupos radicais, não importa se é xiita ou sunita, eles entendem isso e somente isso como jihad. Só que o Islã é uma religião belíssima que não prega violência. Então, vamos logo desconstruir algumas ideias aqui. Então, todo o Islã, ele acaba sendo respingado por essas ideias equivocadas. Agora, uma coisa que vale a pena, vou pedir só um espaço aqui para vocês, para entender o que é essa Al-Qaeda e de onde ela veio. Pessoal, a gente vai ter que voltar à Guerra Fria. É o seguinte, ó, Guerra Fria, Guerra Afegã Soviética. Eu vou só dar dados rápidos, porque o nosso objetivo não é Guerra Fria. Então, o que acontece? Quem governava o Afeganistão naquele período, né, era o Doad Khan. Ele sofreu uma revolução chamada Revolução de Açu em 1978. Quem ajudou nessa revolução foram os soviéticos. Logo, pouco tempo depois, ele acaba caindo, aí vem no Mohammad Tariq, governo soviético, Guerra Fria, influência no Afeganistão. De grupos internos, ele acaba recebendo um golpe e quem assume é Amin. O governo afegão, não importa se é no Tariq ou Amin, ele tinha o apoio da União Soviética. Porém, o governo de Amin, ele começa a se aproximar dos Estados Unidos, Rodrigo. O governo de Amin, os Estados Unidos e a União Soviética não gosta disso. Isso no meio da Guerra Fria. Exatamente. Naquele período que governava, de 76 a 80, nos Estados Unidos era Jimmy Carter. Jimmy Carter do Partido Democrata. Se afasta das ditaduras, inclusive do Afeganistão, daqui da América, e se enfraquece. O que acontece? Os Estados Unidos, percebendo a aproximação da União Soviética, ele se aproxima do Afeganistão. E a União Soviética não aceitou. Como a União Soviética não aceita, ela se volta contra mim e derruba o próprio governo deles, colocando o governo de Babrak Karmal. Karmal é que assume a partir daí em 79, mas agora não é só influenciando, eles vão invadir. Eles invadiram o Afeganistão. A invasão soviética ao Afeganistão, chamado por alguns de o Vietnã soviético. E o grupo que estava lá dentro, rapazes, era chamado de Mujahideen, tá? Grupo radical islâmico que a partir de então passa a combater os soviéticos. Os americanos patrocinam esse grupo, treinam, a CIA treinou, a CIA deu financiamento a esse grupo que vai passar a combater a União Soviética. No governo de 80, de Mikhail Gorbachev, a União Soviética sai e entrega o Afeganistão. E o que fica? Esse grupo radical dá origem mais tarde ao Al-Qaeda e ao Talibã. Pronto. Os Estados Unidos financiaram e patrocinaram a origem do Talibã. Inclusive treinando afegãos como o Osama Bin Laden, que mais tarde, comandando a Al-Qaeda, vai desencadear o 11 de setembro. Ou seja, de uma forma bem simplista, uma cobra que acabou mordendo eles mesmos. Pronto. A gente já sabe quem atacou. E aí vem a resposta rápida. Na hora que você tem o 11 de setembro, você vai ter Oi Geisa, beijo do Rude, tô aqui, muito obrigado a todo mundo, Lorena, Camila, Angeisa, os meninos que estão aí acompanhando a gente, muito obrigado mesmo pela audiência de vocês. E aí na hora que vem a reação do 11 de setembro do governo Bush, você vai estar aí no início da chamada Doutrina Bush. E o que vai justificar a Doutrina Bush é o que eles chamam de guerra preventiva. Certo? Estava comentando isso com os alunos mais cedo na escola, a questão da guerra preventiva, que é justamente eu vou atacar antes que eles me ataquem. E aí a partir desse período da guerra ao terror, esse período da guerra preventiva dentro da Doutrina Bush, é que você vai ter episódios como a invasão ao Afeganistão e a invasão ao Iraque. Inclusive, os Estados Unidos
usando a questão do poder de veto dentro do Conselho de Segurança da ONU, passando por cima da decisão da ONU. Porque nenhuma das duas situações a ONU apoiou. Nenhuma das duas. Os Estados Unidos, tanto no início da guerra ao Iraque, quanto na invasão ao Afeganistão, não teve o apoio do Conselho de Segurança da ONU, não teve a questão da ONU dizendo vai lá e faz. E aí vem a palavra de Elvis lá no início dizendo que o desenrolar disso acabou sendo realmente marcas significativas do século XXI. Mas pegando ali o gancho no que aconteceu no 11 de setembro, quando as imagens começaram a ser divulgadas, a gente sempre coloca o seguinte: a internet é da década de 80. Ela se populariza na década de 90. E o 11 de setembro consolida a internet. Porque as informações elas foram circulando em tempo real pelo mundo todo e as pessoas tendo acesso àquilo, a mídia fazendo a cobertura daquilo, realmente passou a ideia que aquilo dali era um filme de terror. Né? E quem olha isso, quem acessa o YouTube, ele tem muitas coisas no YouTube sobre isso, olha as pessoas se jogando. Né? Inclusive transmissões a celular, que era uma novidade. E começaram, na verdade, pegaram todo esse contexto e foi a grande novidade, o in loco, o famoso in live, né? Que eu estou fazendo a nossa live. Mas assim, essa forma de mostrar a notícia no momento do acontecimento, na verdade é o que o Guy Debord, francês, ele fala que a população vira o próprio jornalista. E aí você percebe que há uma quebra, né? Que muitos autores vão tratar disso, até o autor do Nome da Rosa, Humberto Eco, também trata, que é justamente a sociedade em que ela se torna notícia e ela mesma passa a notícia, ela não fica mais refém. Ela não espera mais o jornal passar, ela transmite a notícia, que é uma característica da nossa sociedade hoje. Ei, é aqui, meu amigo Teilson, um abraço para Sofia, que é filha aí do mestre Teilson. Sofia, não te preocupa não, tio, é a parte boa dessa equipe, vai pagar sorvete sim, de novo, tá bom? Tá? Te botar aqui. Vai o sorvete. Beijo pra Sofia, que é filha aí de mestre Teilson, mandando um alô pra ela aqui. Uma coisa importante são desdobramentos políticos, né, que foram sendo tomados. Você percebe que os Estados Unidos ele passou a assumir novamente uma forma agressiva dentro do sistema político mundial. Por várias razões, né? Primeiro, André, quem está governando é Bush. Bush filho. É o Bushinho. Bushinho é a guerra. Ele não faz guerra. A guerra sou eu. Guerra sou eu. Ó, só um detalhe interessante. O nosso querido Bushinho, né? Ele fugiu. Foi nada. Ele fugiu do quartel. Desertou. Pai que não deixou ser preso. Foi desencavar a vida de Bush filho. Não, e um detalhe que vocês não sabem, uma informação legal. Só aqui no Humanas da Veia. Humanas da Veia. Quem fugiu junto com ele, adivinha? Quem? Adivinha? O administrador da fortuna Bin Laden dos Estados Unidos. Advogado da família Bin Laden. Porque a fortuna Bin Laden está lá. Ele mandou apagar do documento oficial. Só que não deu certo. Descobriram. Quem descobriu? Michael Moore. Assista ao documentário Fahrenheit. Você vê. Tá lá. Tem muito documentário, tem muito filme que pega e fala disso. Tem filmes tanto da situação do 11 de setembro, como depois do desenrolar da invasão do Iraque, da invasão do Afeganistão, uma verdadeira caçada ao Osama Bin Laden. E aí, quando você tem o 11 de setembro, e você tem alguns heróis dentro daquela questão do resgate, dentro das Torres Gêmeas, você tem alguns efeitos em relação à saúde, né, professor? Mestre Sena, pegando logo aqui, aproveitando, sendo ali sentadinho, conversando com a gente. Autoridade. Porque você tem, lógico, a questão social, a questão cultural, a questão econômica e a questão da saúde. Professor Sena, você aí, olha aí pra mim, ó, você não tá ali, tá? O que aconteceu com esses bombeiros ali tentando resgatar as pessoas que de repente conseguiram sobreviver, mas de repente teve alguma questão na saúde delas em relação a esse excesso de poeira, as cinzas, tudo? A famosa pneumonia química. Pneumonia química. Pneumonia química. E abre brecha, né, para pneumonia. Peraí, vai virar o celular lá. Opa, André vai comentar, ele vai comentar esse negócio ali. Com certeza. Vira a câmera ali, eu vou virar a câmera para cena. Vamos lá, você está preparado? Ele está ajeitando o cabelo, gente, por isso que está demorando um pouquinho, peraí. Tá virando.
passeando, vai virar, está passeando, virou. Boa noite, gente. Boa noite aqui, prestigiando mais uma vez esse grupo fantástico, Humana na Veia, né? Fazendo uma participação especial, né, professor? Isso, lógico. Ele está aqui para levar a gente para jantar, então ele que vai pagar hoje. Na verdade, que nós temos ali a famosa pneumonia química, né? Diferente da viral, diferente da bacteriana, né? Que causa a famosa pneumonite, a inflamação, né? Dos pulmões, do revestimento do pulmonar, que é a pleura. E essa pneumonia química, essa inflamação, termina levando, né, a outras infecções, inclusive bacterianas e virais, porque deixa o tecido pulmonar fragilizado. Tá bom, professor Rodrigo? Forte abraço, cara. Professor Sena Neto, parte dos tigres da natureza, porque o quê? Porque gato é gato e tigre é tigre. Essa é muito boa. Entendeu? Pronto, depois dessa participação mais do que especial do nosso mestre, nosso mentor aí, Sena Neto, professor André, professor Elvis. Tá bom, teve 11 de setembro de 2001 e hoje. O desenrolar a partir de 2001 para cá, a gente tem os 17 anos, não é isso? Do 11 de setembro. Quais foram os efeitos na economia, na política, na sociedade, no pós-11 de setembro? Uma coisa já é clara. Você vai ter invasão ao Afeganistão, você vai ter invasão ao Iraque, você tem passagem por cima da questão da ONU, você tem uma mudança social significativa, que você começa a falar de islamofobia. Os Estados Unidos já tem uma característica marcante em relação ao xenofobismo, mas você tem agora a islamofobia, a versão a tudo que é ligado ao mundo árabe, tudo aquilo que é ligado à religião islâmica. Você começa a ter também uma maior restrição em relação às migrações em direção aos Estados Unidos, e os Estados Unidos começam realmente a ficar com medo, ficar com receio, ficar com terror de sofrer novos atentados. Mas além disso, mestre Elvis, o que a gente pode pegar e destacar como sequência? Beijo, Thaís, minha cunhada, esposa do meu irmão Salomão Sérgio, que vai estar aqui com a gente na semana que vem, no domingo, na atividade especial com a galera do CFO One, tá bom? Beijo, Cunha. Beijo, Thaís. Professor Elvis. Ok. Pessoal, economia. Economia é a primeira que sofre, né? Ó, na guerra do Iraque, 1,7 trilhões de dólares foram gastos. Só do Iraque. Só do Iraque. Isso vai ter um impacto na economia dos Estados Unidos. A gente vai desenvolver isso ao longo do tempo. Ó, nós temos aqui um professor que ele é do Departamento de Relações Internacionais da PUC, Minas, é o Denis Zahedini. Ele diz o seguinte: olha, não houve uma mudança na ordem mundial, na verdade, a opinião dele. Tá? É bom a gente trazer outras leituras. Claro, assim, ó, houve uma mudança na política doméstica externa dos Estados Unidos. Aí ele traz um monte de Estados Unidos vai se comportar diferente agora. De forma agressiva, teve um problema econômico sério, então ele vai agir nessa direção. Aí ele vem citando o seguinte: ó, maior intervencionismo no Oriente Médio, o professor Rodrigo já falou isso, tá? Só listando aqui. Aí vem o Afeganistão em 2001 e o Iraque em 2003. Utilização de, como é que a gente pode falar aqui, pessoal, do depósito de lixo humano. Guantánamo. Você lembra o que é Guantánamo? Isso. Aquela base militar norte-americana dentro de Cuba. Exatamente. Guantánamo, depósito de lixo humano. Quem é o lixo humano? É o terrorista. Os terroristas, os suspeitos. Os inimigos da paz. Exatamente. Chamado membros do eixo do mal. Perfeito, vamos entrar no eixo do mal. É Guantánamo onde eles colocam. É lá em Cuba. Outro ponto, tá? A doutrina Bush já foi falada. O eixo do mal, Iraque, Irã, Coreia do Norte. Tudo isso surge. Crescimento do islamofobia, também já dissemos. Guerra do Iraque, né? As questões que vão se desdobrar a partir daí. Os rombos nas contas públicas. Gastos militares, espionagem, gasto de proteção de fronteira. Isso, cara, rapaz, demais. É por isso que é bom falar com esse povo que a gente aprende e vai fazendo. Beijo, mãe! Eita, mamãe mandou aqui, filho lindo sou eu. Filho beijo, lindo. mãe. Sim, a mãe pode. A mãe pode. A mãe o pai de Elvis pega e diz: meu Deus, que filho mais fofinho. Olha bem aqui, tá vendo? Mas mãe é mãe. Mãe é mãe. Tá, beijo, mãe, tô aqui. Ixi, fiquei até emocionado agora. Então, quando Elvis Peck fala de maneira brilhante essa questão do excesso de gastos depois do 11 de setembro para bancar essa guerra ao terror, para bancar essa guerra no Iraque, para bancar essa guerra ao Afeganistão, a gente tem que lembrar que isso vai estar casado
com a crise norte-americana de 2008 e 2009. Perfeito, a crise no isso. sistema imobiliário norte-americano é consequência, sim, do 11 de setembro. Com certeza. E aí você pega um gancho fantástico, que é a crise de 2008 e 2009, dentro dos Estados Unidos, atravessando o Atlântico, chegando até a Europa, atingindo os chamados PIGs, dentro da economia da zona do euro, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, e também atingindo outras áreas do mundo que mantêm relações diretas e indiretas com esses países, como o próprio norte da África, mais tarde dando um maior arcabouço para a Primavera Árabe que bate lá na Síria, a Guerra Civil Síria, 2011. Então olha o efeito que isso vai desenrolar no mundo. Até quando você tem um episódio do excesso de imigrações para a Europa, principalmente 2014 e 2015, a Europa sente o terror do medo do imigrante ligado ao mundo islâmico. Então, cara, você pegar o desdobramento do 11 de setembro, é você vir traçando a geopolítica do século XXI até hoje. Perfeito. Isso é muito massa. É só um comentário básico aí. Vocês estão pedindo para a gente falar sobre o ideológico que o Slavoj Zizek, ele na verdade vai comentar, né, numa saga que ele escreve no Deserto do Real, o que ele chama todo esse desdobramento. E ele usa aquela frase, né, que assim, no nosso momento político eu não gostaria muito de entrar, né, que uma frase que ele usa muito é que com essa esquerda quem precisa de inimigo. Seria muito, é muito curioso, né, a direita se tornar uma alternativa contra o terror, porque na verdade a direita vai colocar da seguinte forma: o inimigo é esse, o terror, e tu precisa ficar contra. Então a frase correta seria na verdade essa: uma esquerda dessa quem precisa de inimigo, tá? Mas ele imortaliza a frase como uma esquerda dessa quem precisa de direito. Mas é importante como é colocada essa polaridade. A gente fala muito em polaridade hoje na política, mas o Zizek, quando ele analisa o 11 de setembro, ele vê esse jogo ideológico e ele já fala nessa polarização, e que essa polarização, na verdade, até a esquerda vai engatar nessa ideia de luta contra o terror, o bem contra o mal, espanto temporal. Lembra do He-Man? Que é isso? Não podia perder essa. O bem contra o mal, espanto temporal, calma, azul, amarelo. Depois desse saudosinho, eu quero voltar uma Vou pergunta. comprar uma espada para o Sandro. O He-Man, pô, tem He-Man de lei, O cabelo ele já tem no He-Man. Já tem todinho. He-Man show de bola. Diga, professor. Mas aí vem a pergunta que o professor Rodrigo, ele lança as questões e deixa a gente pensando. Vamos lá. Porque a crise de 2008, que alguns lembram logo da crise de 29, seria uma segunda crise de 29, não sei, qual a ligação dela com a questão da queda das torres gêmeas? Pessoal, eu não sei argumentar isso numa redação, eu não sei argumentar isso numa roda de discussão, mas veja só, o que os Estados Unidos tiveram que fazer para superar tudo isso? Primeiro, a crise econômica vem, então eles vão ter que ter redução de juros, estímulos ao consumo. Se eu reduzo os juros, eu faço com que aquela microempresa ela vá pegar investimentos, com que a grande empresa receba investimentos, com que o cidadão comum como nós, né, que não temos empresa, mas que a gente possa comprar uma passagem, uma viagem, se programar para uma viagem, isso estimula a economia. Agora, a redução de juros, o estímulo ao consumo vai trazer um problema aí mais à frente, que vai ser o quê? O descaso com a evolução do endividamento das famílias. Aí entra na questão de quê? Da casa própria, que vai quebrar os bancos, o Lehman Brothers, e vai levar a crise de 2008. Então uma coisa está engatilhada na outra. Um dos principais bancos imobiliários, não só dos Estados Unidos, mas dos principais bancos imobiliários do planeta quebra, e aí seria a explosão da tal da bolha imobiliária norte-americana. Um filme muito massa do Netflix, aqui propaganda gratuita, Netflix não me patrocina, tá? Patrocina Humanas da Veia, que é A Grande Aposta, que fala justamente disso. Então, para a gente entender um pouquinho mais desse contexto, tá? De repente, assiste lá o filme, né? Que dá para ter uma ideia nítida disso. Muita oferta de crédito. Agora, tem uma coisa que me intriga, Rodrigo, é como isso vai afetar as economias emergentes. O autor disse que não teve
a mesma consequência imediata. Com o Brasil, por exemplo, o Brasil nesse período aí, nós tivemos uma redução da desigualdade social, a evolução um pouco aumento da renda, até da mobilidade social. Eu fiquei perguntando, mas será que isso é certo? Será que aconteceu realmente isso? Eu fui atrás. Quem é que está governando o Brasil nesse período? Nós estamos em 2008, 2011, nesse momento que estava no governo, é o governo Lula, né? E a gente está num momento, André, muito delicado de polarização. Falar de governo PT, de governo Lula, né? Diga, tu está defendendo o governo Lula, então tu é de esquerda, tu não está contra, então tu é de direita. Isso não existe, uma na veia não é de esquerda nem de direita. Nós trabalhamos aqui com um posicionamento científico. E a própria ONU diz que durante o governo Lula houve essa certa redução. Aí vem a maldita marolinha. Né? Que aí é aquela questão de estudar só um pouquinho a geografia física, de saber que a marola, quando atinge a costa, ela pode quebrar, dependendo do assoalho oceânico, provocando uma imensa onda. E aí se ela quebra, ela volta arrastando tudo. Então, em 2008, 2009, quando você tem a crise dentro do mercado norte-americano, e essa crise atravessa o Atlântico e atinge a Europa, o capital, o investimento, o dólar, ele vai procurar o mercado emergente. Exatamente. E esse dólar, ele vem parar no Brasil. E aí é uma coisa simples, quanto mais, se você tem algo em abundância, esse algo vai sofrer desvalorização. O dólar estava dentro do Brasil, então o dólar se desvalorizou e o real teve uma alta. Isso. Você tem isso em 2008, 2009, 2010 no Brasil, para você ter uma ideia, um dólar comparado a 1,75 de real. Então você tinha a diferença de 75 centavos. É lógico que isso vai incentivar o consumo dentro do Brasil, vai incentivar as compras dentro do país. E aí, se o país está comprando, o país está atraindo investimento. E entendendo que nós temos uma política daquele governo, naquele momento, voltado para questões sociais. Mesmo sendo aí assistencialista, nesse sentido de assistencialismo, né? Estilo Getúlio. Então, o que a gente vai entender? Isso leva a uma diminuição da desigualdade, certamente. Isso é dado até da ONU. Agora, pessoal, esse crescimento econômico do Brasil, essa estabilidade econômica do Brasil, também se deve à estabilidade da moeda do governo real. O governo real que eu estou falando aqui é o governo Fernando Henrique. Tá? Então isso daqui não é mérito do governo Lula. Isso já vem do governo de Fernando Henrique. O que ele vai fazer é uma manutenção do equilíbrio dessa moeda. Ok? Então não esquece disso, por favor. Então a gente associa esse equilíbrio da moeda à vinda desses dólares. Nós temos o Brasil em um bom momento aí. Depois vem toda a crise econômica que vai se desenrolar no governo Dilma e toda a crise moral, que não é, aqui é tema para outra live, né? Só lembrando assim, tem temas para muitas lives, o pessoal está pedindo aqui, não dá para falar do cunho ideológico total do sistema, porque o nosso problema são os desdobramentos desse contexto que eu estava colocando até no Brasil, que esse é o nosso objeto. Mas assim, é claro que ideologicamente os Estados Unidos e o Zizek falam, mas não só o Zizek, os próprios, todos os autores que estão envolvidos, o Michael Moore levanta também muito essa bola, de que o nacionalismo norte-americano estava abalado naquele momento, o governo Bush não tinha legitimidade, muita gente esquece desse processo, o Bush tinha acabado de sair de férias que ele deu a si mesmo, e aí esse atentado alavancou o governo dele, ele passou a ser o defensor do bem, contra Bin Laden, que era o mal em pessoa. É a questão, na hora que você tem a reação do governo Bush, a criação do eixo do mal, ele já está fazendo uma referência aos países do eixo da Segunda Guerra Mundial. Ele elenca quem seriam os países do eixo do mal, olha só, o Irã, o Iraque, o Afeganistão, a Coreia do Norte, Cuba. Peraí, o eixo do mal então, que ele está se referindo são os países ou ligados a algum momento à questão da religião muçulmana, ou ligados ao modelo socialista. Então, na hora que o norte-americano vê isso, ele vê o Bush, como o André pegou e colocou, como sendo o cara que está reagindo. Olha só, eu fui atacado e olha a minha reação. A população norte-americana gosta disso. E gosta tanto assim que a construção ideológica desse processo, aí você vê a ideologia viva, em que ela vai naturalizar, em que ela vai criar lacunas, né? Como o próprio Marx trabalhou, o Louis Althusser trabalhou, e muitos outros trabalharam o próprio Gramsci trabalhou brilhantemente, mas o Louis Althusser foi um dos que melhor trabalhou, nesse caso a ideologia, toda essa construção, ela vai beneficiar necessariamente a retomada dos Estados Unidos como grande líder.
algo que era abalado. A própria doutrina, se a gente for puxar logo para cá, a própria doutrina Trump, ela vai buscar isso. Porque qual é o discurso do Trump? Fazer os Estados Unidos grandes de novo. Fazer os Estados Unidos voltar a ser a referência mundial. E a popularidade do Trump sofre uma alta, né, significativa quando ele pega e declara, ele dá a permissão para que a Síria seja bombardeada por mísseis lançados de alto mar. Perfeito. Entendeu? Então, olha só, o discurso do Trump hoje, ele casou com o Bush na hora de, peraí, fizeram contra a gente? Vamos reagir. Pessoal, uma questão aqui para a gente que tem que ficar marcado. O professor Rodrigo deixou bem claro. A política de Bush é uma política de utilizar a retaliação de forma a tirar vantagens da sua própria imagem enquanto presidente. Ou seja, não é uma questão de proteção da sociedade, é uma questão política. Ele utiliza a reação ao terror como uma questão política. Mas aí vem a pergunta, quando é que isso deixa de ser uma questão política? O autor Dennis, ele diz o seguinte, quando o Bin Laden morre. Quando Bin Laden morre, ali acaba a doutrina Bush. E os Estados Unidos começam a entender, a agir nessa reação ao terrorismo como de fato ela deveria ser proteção da população, proteção da nação. E não utilizar isso como propaganda e merchan político do Estado, de quem está governando. E quando o Osama Bin Laden ele morre, é a partir dali que você vai ter a dissidência do Estado Islâmico da Al-Qaeda. Porque até então o Estado Islâmico existia, mas era o braço armado da Al-Qaeda. Com a morte do Osama Bin Laden, esse Estado Islâmico ele só se torna um grupo independente. E mais um grupo, na verdade, ligado à religião muçulmana, mais um grupo ligado com atitudes aí do chamado radicalismo islâmico. Lembrando interessante, né? O Bin Laden, eu vou repetir, agora eu fiz a live aqui no meu Instagram, mas Bin Laden morreu no dia 2 de maio, que é a data do meu aniversário. É isso. Morreu 2 de maio de 2011. E isso fez realmente com que a visão sobre o que a gente tem de fundamentalismo, o Islã, o próprio mundo terrorista, né, ganhasse novas cores. Lembrando a vocês, assim, se vocês pegarem, por exemplo, eu tenho alguns autores interessantes aqui, tá? Por exemplo, o Lawrence Wright, que é um norte-americano, ele vai abordar muito o 11 de setembro falando do fundamentalismo. Também é válido lembrar, né, que esse termo fundamentalismo, pode ser tema de uma outra live, mas esse termo fundamentalismo ele não nasceu para o Islã. O Leandro Carnal, que vocês conhecem muito do YouTube, super famoso, ele também levanta muito essa bola e ele tem razão. O fundamentalismo ele não nasceu para o Islã, ele nasceu para as igrejas batistas do Tennessee, dos Estados Unidos. Ele é ligado primeiro ao cristianismo e não ao Islã. Porque se nós fizéssemos uma balança de pesos entre mortes em relação à religião, o cristianismo ele vai disparar na frente, principalmente na época das cruzadas. As cruzadas famosas do Oriente. Quem declara as cruzadas são os cristãos europeus, não são os islâmicos. Então, o termo fundamentalismo, esse termo, ele é ligado primeiro ao cristianismo. Mas, por uma questão de maior ativismo do Islã, isso é passado para ele a partir do século XX, principalmente. Porque ele nasce no século XIX, esse termo. Tá? E isso é um dado que a gente não pode confundir de que todo Islã é fundamentalista terrorista, não. Mas o próprio cristianismo, em determinados momentos da história, assumiu esse processo. Tá? Mas o Bin Laden, o atentado, trouxe isso de volta para o Islã. Assumiu isso, colocou essa carapaça, trouxe esse cunho ideológico de volta, religioso, ligado ao islamismo. Mas como eu já falou aqui, a religião islã, ela tem as suras da espada, ela tem a jihad, mas ela tem a sura também do amor. Assim como a nossa Bíblia também, no Velho Testamento, tem muita guerra, tem muito derramamento de sangue. Saul, lembram? Davi, isso a gente não pode esquecer. Mas esse acontecimento, por isso ele é importante, ele é tema dessa live, a gente resolveu fazer, porque ele traz de volta, ele consegue trazer essa atmosfera nova dentro do Islã como um grupo que ameaça, e ele é simbolizado como mal. Que ameaça quem é a potência referência, que vai ser simbolizado como mal. Só para variar, a gente está
Já extrapolou. Extrapolou o tempo novamente, né? Já estamos extrapolando já. A gente já tem aqui temas para muitas lives que vocês muitas colocaram. Nós podemos pegar sobre, puramente, por exemplo, o contexto ideológico político do século XXI. Tem gente sugerindo aqui. O Zizek é uma boa leitura, como sempre. Mas tem sugerido aqui polarização política 2018, né, que vem também... Já foi tema de aulão do Manas na Veia. Já foi tema de aulão do Manas na Veia. Vocês vão estar convidados para ter mais aulões aí. Provavelmente na próxima semana a gente está divulgando a nossa agenda. Agenda Manas na Veia. No mês de setembro, no mês de outubro. Manas na Veia também está abrindo para patrocínios, né? Abre para patrocínio. Tá precisando, né? Tá precisando da marca, né? Para ela dar uma alavancada, né? Alavancada, ainda mais. Ainda certo? mais. Professor André, nossas considerações finais aí para a gente ir encerrando essa live mais do que especial do 11 de setembro. Tá, em 1 minuto, em segundos, tá? O 11 de setembro ele realmente reelaborou o mundo. Tá? Ele marcou realmente, como eu vou apelar novamente à obra do Zizek, né? Ele inaugurou realmente uma nova era. Tá? Ele abriu os olhos novamente das pessoas em relação a questões de nacionalismo, a questões religiosas, e ele trouxe ao mundo, isso aí o Zizek numa entrevista ele fala, ele trouxe ao mundo a possibilidade de uma terceira guerra mundial, e isso em função de religião, não por economia. Uma polarização religiosa. Gerando uma terceira guerra mundial, que muita gente falava em bomba atômica, em guerra fria, em luta econômica, domínio, e a religião acabou aparecendo como um provável estupim dessa terceira guerra. Verdade. Perfeito. Professor Elvis. Retomando a fala inicial, todos nós estamos seguros ou inseguros. Se uma grande potência como os Estados Unidos ela foi atingida, né, o que poderia acontecer com as outras nações? Né? É a reflexão que fica. Realmente, o 11 de setembro ele tem um desdobramento gigantesco. Os números, a gente não citou os números, né? Mas mais de 3.000 pessoas morreram só no Afeganistão. Ó, interessante, lá no Afeganistão só poderia ser considerado como pessoa morta quem tem 3 pessoas para comprovar a morte da mesma pessoa. E mesmo assim, nós temos o número da ONU oficial. É o seguinte, para considerar fulano de tal morto, 3 pessoas deveriam confirmar que ele tinha morrido. Para a ONU considerar que aquela pessoa estava oficialmente morta. E com esses números oficiais, nós temos mais de 3.000 mortos. Já dá mais do que quem morreu com a queda das Torres Gêmeas. E isso sem falar nos outros conflitos. Tá? Beijo no coração. Valeu. 11 de setembro, início da novíssima ordem mundial, da ordem do terror, seus desdobramentos que ecoam ainda hoje em 2018. Galera Manas na Veia, um abraço muito grande. Muito obrigado mesmo por a audiência de hoje, que foi uma audiência fantástica. Essa mesa quadrada, como a gente sempre lembra, foi feita para vocês, foi pensada para vocês. Sigam a gente lá no Instagram, Manas na Veia, deem sugestões de temas. A gente vai ter sim um momento especial para as obras da UEMA, para a Geografia do Maranhão, para a História do Maranhão, para a Sociologia, a galera aí do Direito, a galera aí da PM, Mestre André detonando na Sociologia aqui no Mesa Quadrada, tá bom? Beijo grande, semana que vem, nosso dia normal, nosso horário normal na segunda-feira. E aí aguarda que tá vindo novidade por aí, tá vindo muitos projetos, a gente tá contando com vocês, ó. Beijo grande, tchau galera, Tchau, galera. Tamo junto.